Oi, pessoal. Tô esperando o pessoal começar a entrar para a gente começar a live. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre diástase abdominal. Então, quem trabalha com esse público, que tem aluno que tem diástase, eu vou estar dando umas dicas bem importantes para quando você tem alunos que ficaram, na maioria das vezes, com diástase após a gestação. E são pontos muito importantes que, na maioria das vezes, você não está conseguindo os bons resultados para estar fechando essa diástase e tem que ser levado em conta algumas questões, determinados pontos que vai estar influenciando na melhora daquele abdômen, na recuperação dele. Então, são pontos muito importantes para quem recebe aquela mãe no pós-parto. Eu gosto de falar que diástase abdominal, tratar diástase abdominal não significa fechar o espaço que ficou entre um reto abdominal e o outro. Eu recebo muita pergunta no sentido, qual exercício que fecha? Eu quero fechar diástase, eu quero diminuir aquele espaço. Não me importa muito, né? É importante o profissional entender que não me importa muito o espaço, o tamanho daquele espaço que ficou entre um reto abdominal e o outro. Tem outras coisas importantes também que eu preciso me preocupar quando eu penso na recuperação do abdômen. Então, eu vou falar de modo geral. Então, às vezes você recebeu uma mãe que acabou de ter bebê, precisa recuperar aquele abdômen do pós-parto, ou então ela ficou com uma diástase também. Então, às vezes vocês estão com alunas dentro do estúdio, lembrando que a diástase ela não acomete só mulher, ela acomete homens também, não acomete só mulheres após a gestação, acomete mulheres também que não tiveram uma gestação, pode acontecer. E quando eu penso na recuperação daquele abdômen, eu penso na recuperação do abdômen como um todo, não só da recuperação do espaço que ficou entre um reto abdominal e o outro. É importante eu conseguir entender que quando eu quero uma recuperação de um abdômen com diástase, eu tenho que levar em conta determinados pontos, porque senão o seu trabalho, às vezes, não é nem o que você está fazendo que é errado. Mas se você não observa determinados pontos na recuperação daquele abdômen, pode estar influenciando nos seus resultados. Tá? Então, às vezes você tem aquela mãe que chegou no seu estúdio depois de um pós-parto, precisa recuperar bem aquele abdômen e tem alguns pontos que influenciam. O que eu precisaria levar em conta se eu recebesse alguém com uma diástase abdominal e quisesse fazer um trabalho para estar recuperando aquele abdômen? Primeiro, quanto tempo após a gestação ela vai estar iniciando um trabalho com você? É o ponto bem importante no tratamento. Por que é importante? Porque se eu começo a fazer o tratamento daquela pessoa após, vamos falar que ela recebe autorização do médico para com 60 dias estar retornando às atividades físicas, né? Então, com 60 dias, ela quer voltar para o Pilates para recuperar o abdômen dela. Só que com 60 dias, a mulher, ela ainda tá com hormônios no corpo dela, que estavam da gestação. Quando tem o bebê, não significa que todos os hormônios foram embora de um dia para o outro. Eu ganhei o bebê, tudo voltou ao normal, né? Quando eu fico grávida, eu tenho toda uma mudança no meu corpo da parte hormonal, novos hormônios, tudo se modifica. E quando eu ganho o bebê, não é sair o bebê e tudo voltou ao normal. Tem hormônios no corpo da mulher que demora até 5 meses para sair do corpo totalmente. Então, se alguém inicia um tratamento antes dos 5 meses, por exemplo, pode influenciar sim no meu resultado. Por que pode influenciar? Por exemplo, a relaxina. A relaxina é um hormônio que está presente após a gestação, né? Ela está presente na gestação e não significa, ela tem até 5 meses para sair do corpo daquela mulher. Se eu estou pensando num fortalecimento daquele abdômen, na recuperação daquele tecido, e eu tenho um hormônio que provoca uma maior elasticidão do tecido, ele vai ficar mais elástico, vai influenciar no fortalecimento, tá? Então, quanto tempo ela tem após a gestação vai influenciar, sim, na recuperação dos seus resultados. Quer dizer, Maíra, que se eu iniciasse um tratamento, o mesmo tratamento, se você fizesse os mesmos exercícios que você
faz, que você trabalha dentro do seu estúdio, que às vezes você tem resultado com diástase. Se você iniciasse com uma mulher com 60 dias após a gestação, ou depois de 1 ano e meio mais ou menos que ela teve o bebê, teria diferença no resultado que ela teria no corpo dela? Teria. Teria por causa dos hormônios. Então eu preciso entender quanto tempo tem após a gestação, porque isso pode estar influenciando no resultado que você está tendo dentro de sala. Você não está conseguindo tão resultado quanto pelo qual você queria, e isso pode ser um dos pontos. Vamos lá para a segunda pergunta, que é muito importante. Estou tentando recuperar um abdômen da mesma forma, tem diástase. Aquela mulher ainda amamenta? Ela está amamentando? Então vamos falar que eu optei por esperar 5 meses para a saída total dos hormônios, mas mesmo assim aquela mãe amamenta aquele bebê. O bebê tem 1 ano e agora ela quer recuperar o abdômen dela. Ótimo. Ela tem 1 ano após o bebê, ela tem mais tempo, ela consegue se dedicar também a um programa, excelente, mas ela ainda está amamentando. Se ela está amamentando, ela ainda tem hormônios no corpo dela, que faz com que ela produza o leite, continue produzindo. E isso também vai influenciar no meu resultado do meu tratamento. Não quer dizer que eu não posso recuperar abdômen de mulheres que tiveram bebê recente. Então, Maíra, eu não posso recuperar diástase, pensar em recuperar diástase quando eu tenho uma mãe que ela tem 4 meses e está amamentando. Quer dizer que eu não vou ter bons resultados. Quer dizer, eu estou tentando dizer que não é que você não vai ter resultado, você vai ter resultado. Só que os resultados poderão ser influenciados. Você sim, a verdade você poderia sim ter melhores resultados se você estivesse trabalhando em outro período. Então, quanto tempo tem da gestação e se a mulher está amamentando, vai influenciar sim no tratamento. Uma outra questão também que influencia muito na recuperação desse abdômen com diástase é a disponibilidade para frequentar um programa. Então, você tem uma aluna que frequenta o seu estúdio 2 vezes na semana. 2 ou 3, vamos colocar muito 3 vezes na semana, que é o máximo que normalmente alguém frequenta. E aí ele frequenta 3 vezes na semana e você está tentando fazer exercício para fortalecer aquele core dela, aquele abdômen, para melhorar aquela distância que ficou entre o reto abdominal e o outro. Vai influenciar? Vai influenciar. Não adianta, faço 2 vezes na semana e ok, não preciso fazer mais nada? Não, tá errado. O ideal seria a pessoa fazer uma frequência de pelo menos 5 vezes na semana aqueles exercícios. Vai influenciar e muito nos resultados. Então, a frequência pelo qual você realiza esse trabalho também com o aluno vai estar influenciando. Não quer dizer também que 2 vezes na semana não dá resultado. Dá, mas não, pode ter certeza que não é o mesmo resultado se eu estivesse trabalhando com aquela mulher, ela fazendo um programa da forma correta, né, com a frequência ideal que ela deveria estar fazendo aqueles exercícios. Outras coisas importantes no momento da recuperação é eu estar passando para elas algumas orientações, como por exemplo, durante o período que eu estiver trabalhando com recuperação abdominal de diástase, eu preciso me preocupar para que a pessoa, passar orientações para ela que nesse período eu quero que ela evite corrida, salto, atividades de impacto, levantar objetos pesados, que faça movimento prendendo, fazendo apneia quando tem que pegar, por exemplo, muito peso na academia. Se ela tem uma diástase, tudo isso vai piorar ainda mais a minha situação. Vai piorar ainda mais os meus resultados. Por quê? Porque eu vou estar causando um aumento da pressão interna daquele abdômen e isso vai estar influenciando, tá? Outra questão que influencia muito, que é muito importante no caso de recuperação de diástase abdominal, é que durante o período que eu estiver recuperando, ela não pode fazer nenhum tipo daqueles abdominais tradicionais, né? Aqueles de academia, que eu subo e desço o tronco. Evita totalmente esse tipo de movimento, porque isso também vai comprometer no resultado do meu tratamento. Isso vai acabar influenciando nos meus resultados, tá? Tem alguns outros pontos importantes quando eu penso na recuperação, quando eu estou recuperando o abdômen. Por exemplo, uso de faixa, é outra pergunta que eu escuto muito, que eu recebo muito,
para recuperação de diástase. Posso usar? Posso deixar minha aluna usar? Não, não pode usar. Faixa de jeito nenhum. A faixa, ela vai, em vez de ela estar fazendo o trabalho de estar... ela pensa que ela está fortalecendo o abdômen, ela, pelo contrário, ela vai estar mantendo aquela musculatura relaxada e não vai estar fortalecendo esse abdômen. Pelo contrário, vai estar mantendo ele mais fraco. Se ela tivesse no dia a dia, dentro de um programa de reabilitação, sabendo fazer uma contração correta daquele abdômen, isso estaria ajudando ela no fortalecimento se ela não tivesse faixa. Se ela tá com uma faixa, ela esquece que ela tá com uma faixa e vai ficando com aquela musculatura muito mais relaxada. Então, o ideal é que eu não deixe que a mulher utilize faixa. As mulheres no pós-parto é muito comum elas quererem, né? Ah, eu ganhei bebê, eu preciso usar faixa. A faixa abdominal, eu falo isso muito dentro do curso de gestação e pós-parto. Quando uma aluna me pergunta, pede essa orientação, eu falo para ela que se ela quiser usar na primeira semana após o nascimento do bebê, porque aquele abdômen ficou muito distendido, os órgãos ficam muito sem o local correto de disposição, aí ela poderia utilizar para que ela tenha uma melhor sensação no pós-parto, até que os órgãos vão cada um para o seu lugar novamente. Mas utilizar 1 mês após a gestação, 2 meses, isso é muito ruim para a mulher, não é benéfico, ok? Bom, essas dicas que eu quis trazer para vocês hoje sobre diástase, quem tá com aluna que tem diástase ou ficou após uma gestação ou tem por algum outro motivo, porque a diástase ela não é causada somente no período gestacional. E esses pontos são pontos importantes que pode estar influenciando no seu resultado. Então pode ser que você esteja tendo hoje, esteja fazendo um trabalho de recuperação de abdômen e não esteja conseguindo um resultado satisfatório. E algum desses pontos que pode ser que esteja influenciando nesses resultados do seu atendimento. Então é muito importante você estar vendo se você não está cometendo algum erro ou deixando de, às vezes, passar um tipo de orientação para que o seu trabalho não seja, a aluna não faça um trabalho controverso aquilo que você está fazendo. Você está tentando recuperar uma diástase, recuperar um abdômen e ela está fazendo algo contrário que pode estar prejudicando, ok? Então, a dica de hoje que eu deixo de diástase abdominal, e eu vou deixar a live salva, para quem não assistiu pode tá assistindo, vai ficar ainda durante 24 horas na página. E se vocês tiverem mais alguma dúvida específica, se vocês atendem casos de diástase, se vocês têm alunos com diástase no estúdio de vocês,